A partir de agora, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável que muito poucos sabiam existir. Você vai saber de uma verdade de causar impacto. Você está pronto? Se não, prepare-se. Estamos semeando e eu gostaria que você também participasse conosco, sempre assistindo e também mandando e-mails para nós, para falar sobre as questões que eu tenho aqui discorrido e que às vezes não estão bem de acordo com o que você entende. Porque aí pode ser que eu esteja equivocado e eu mesmo vou me consertar também. Eu creio que isso é bom, né? Que nós troquemos essa informação para que não só eu sirva, mas também seja servido por você, para que eu me corrija em algumas coisas que, porventura, eu esteja aqui falando errado. Eu reconheço que eu não tenho... não é que eu não tenha certeza de tudo que eu falo, mas eu reconheço que eu posso estar enganado em algumas coisas, porque eu tenho entendimento humano como você, né? Eu não tenho aqui, como se diz o sistema religioso, a unção do Espírito Santo, que eles dizem de Calvino, de Ziglio, de Moody, de Wesley, daquele pessoal antigo, do qual eles hoje são seguidores e sempre repetem o que aprenderam com essas pessoas. Eu não tenho essas unções, então eu vejo da forma que está escrito. E se acaso eu tenho errado em alguma coisa, eu fico muito feliz quando as pessoas me mandam um e-mail e aí eu posso me corrigir. Assim também eu peço para que você continue me enviando esses e-mails, me informando. Ao meu lado, como sempre, é a Amada. Então, Rubens, tem surgido também muitas questões sobre, assim, algumas pessoas nos canais, né, perguntam assim, por que você, às vezes, fala tanto contra Salomão? Tipo, pegar no pé dele, né? Salomão, o rei? Salomão, o rei, o filho de Davi. É mesmo? Eu pego no pé dele? Segundo eles, né, fala que... Mas como é que é isso? Eu falo mal do Salomão? Eles falam que eu digo mal do Salomão, que eu não gosto do Salomão? Como é que é? É isso? Bom, na verdade, tudo que você vai ler no Velho Testamento, você vai ver os aspectos positivos de algumas pessoas e também os aspectos negativos. Sim. Você vê, por exemplo, entre os defensores de Israel, tem a figura do Jurubaal, aquele que contendeu contra Baal e recebeu o nome de Jurubaal por ser adversário de Baal. É um aspecto positivo. Uhum. O nome dele é Gideão. Naquele tempo havia muitos rituais das pessoas ficar dançando em volta do obelisco, entendeu? Adoração aos postes ídolos. O cultivo de bosques, né? Que eram ídolos, bosques. Uhum. E Jurubaal chegou onde o pai dele tinha uma dessas culturas de divindades e destruiu tudo. Tá certo? Sim. E Jurubaal foi um grande libertador de Israel porque era também um guerreiro. Então, são aspectos o quê? Negativos ou positivos? Positivo. Só que depois ele fez uma escola sacerdotal. Aí acabou. Colocou um demônio no centro lá de Jerusalém. Jerusalém na época não era Jerusalém, né? Uhum. Mas, porque ainda não foi antes de Samuel. E antes de Davi, obviamente. Mas colocou ali no centro do arraial uma estátua para que todos adorassem aquele objeto. E agora? Podemos dizer que foi algo totalmente positivo que Jurubaal fez? Ou ele teve um lado bom e um lado ruim? Exatamente, teve um lado bom e outro ruim. Ele agradou ao Criador, mas depois desagradou. Exatamente. Aí você tem que ver o seguinte, vamos colocar na balança, vamos fazer igual Semíramis, na balança da Semíramis, da justiça. Jurubaal ajudou mais ou atrapalhou mais? O que ele fez foi mais, durante a sua vida, ele passou um período da sua vida fazendo mais coisas positivas ou durante o período da sua vida ele fez mais coisas negativas? Chuta, Amada. Positivas. Parabéns. Jurubaal fez mais coisas positivas do que negativas, mas teve altos e baixos. Ele não foi mais negativo do que positivo. Ele livrou Israel da mão dos midianitas, porque tudo que Israel plantava, os midianitas roubavam. E matava, e escravizava quem pegasse. E Jurubaal acabou com a festa deles. Isso para Israel foi muito bom. E o Criador se agradou muito. Só que depois de velho,
Jurubal foi a loucura. Certo? Certo. Agora vamos falar do outro. Salomão teve aspectos positivos e negativos? Sim ou não? Sim. Sim. Mas se formos analisar segundo a Escritura e colocar na balança das Semíramis, vamos dizer, você vai para o céu não pela infinita bondade do Criador e pela graça. Vamos falar graça, que é nome pagão, mas é como nós aprendemos. Você não vai pela graça que há no Salvador. Você vai pela balança das Semíramis, do bem e do mal. Pergunta, Salomão pesa mais para o mal ou para o bem? Para o mal. Durante a sua vida toda, Salomão viveu mais tempo para o Criador ou para o adversário? Para o adversário, sem dúvidas. Por que eu digo isso? Porque se você for ler a narrativa da Escritura, você verá isso. E a contribuição que Salomão deu para as coisas do Criador, tá certo? Se é que valeu alguma coisa o templo, pelo menos para nós não valeu nada. É verdade. Né? Mas se é que valeu para Israel, valeu até o Salvador derrubar. Sim. E a contribuição negativa dele? Os livros que estão até hoje de bruxaria, baseados no que ele ensinou e aprendeu de feitiçaria. Então foi a contribuição que até hoje está atrapalhando a humanidade. Sim. Pelo lado do satanismo. Agora, irmão Rubens, tu fala isso baseado na Escritura? Não. Porque a Escritura não contempla também as informações de Salomão quanto a livros de feitiçaria. Mas a história comum, né, extra-bíblica, vamos dizer assim, extra-escritura, que você pode recorrer e encontrar muitas delas, mostram os feitiços de Salomão, que estão também, assim como os livros deles da Escritura, não é verdade? Assim como, vamos dizer, Eclesiastes, né? Esses livros que estão na Escritura, assim também os outros livros estão aí até hoje. Ainda tem uma pergunta importante. Os originais da Escritura não foram queimados? Sim. Pergunto, será que os originais de Salomão, de bruxaria, foram queimados? Creio que não. Possivelmente não. É. Possivelmente o que se tem aí hoje, do lado B, seja mais genuíno do que o que se tem do lado A. Sim, você ia falar. Sim, eu ia perguntar. Você citou Eclesiastes. É um livro Do Salomão. do Salomão ruim? Não. Não. De maneira nenhuma. Ah, sim. Esse não, de maneira nenhuma. Eclesiastes é um livro, inclusive, muito bom. Tem muitas lições ali de vida, né? De coisa humana, principalmente. Tá certo? Sim. Que são, assim, muito relevantes. O livro é positivo, Sim. né? Os livros que ele escreveu, que estão na Escritura, são positivos, né? Nós temos, inclusive, ali aquele de erotismo, né? Que é uma coisa natural do ser humano. Cantares, né? É humano aquilo, Sim. né? Coisa de humano. Eu não vou aqui dizer que era uma coisa perniciosa. Não. Não aponta para o mal, né? Sim. Então, né? É. Mesmo que não seja coisas do Criador de falar né? É coisa humana. Negócio de jogar taça de vinho no umbigo e beber, né? E aquelas coisas toda erótica, não é verdade? Mas é humano, isso não é nada demais. O falso puritanismo do sistema religioso diz que tudo que é erótico é pecado. É verdade. Tudo vira pornografia. Eu não sei se você sabe, amada, mas o costume normal aqui no Brasil, nos anos 30, entre os protestantes, era na hora da relação sexual usar um lençol furado. Colocava-se o furo do lençol na direção do órgão sexual e ali havia penetração pelo pano, porque não podia um ver o outro. Sabia isso não. Isso existiu. Coa-se um camelo, um mosquito e passa um coelho, que eu falei da outra vez, mas não é coelho, é pior, é um camelo, é maior ainda. Verdade. Outra vez ainda falei coelho. É verdade. Então sempre que se relaciona a sexo, esse pessoal faz um Mas na própria escritura que eles sempre carregaram debaixo do braço, tem um livro que trata de sexo de forma minuciosa. Não é verdade? Mas até aí, né? Sim. Coisa normal do ser humano. Sim, outra coisa, na questão de Salomão, também ele diz assim que sim, que Salomão fez tudo isso, mas foi na velhice. Ou seja, Também na velhice. o que tem a ver, mesmo se foi ou não na velhice, mas fez. Não, mas o que eu digo para você é que não foi na velhice. Foi na velhice e também no tempo dele de governo, entende? Salomão, amada, ele era o homem do amor eros, amor erótico.
Então a guerra dele foi na cama. Você está entendendo? A guerra de Salomão não foi em Jezreel, o campo de batalha, o Meguido, não. A guerra dele foi na cama. O reino de Israel nunca foi tão grande, né? Nunca foi tão extenso como na época de Salomão. Na época do Davi, como ele conquistava? Dizimando. Sim. Na época de Salomão, como ele conquistava? Transando. Faça amor, não faça guerra, era a teoria. O grande problema dele é que ele se relacionava sexualmente com as mulheres e espiritualmente com os deuses das mulheres. O reino de Salomão só cresceu e ficou gigante, nunca Israel em toda a história. Você, amado, você não sabe que hoje existe um lugar no Oriente Médio que chama Israel? Então, esse lugar que está aí, que chama Israel, sempre existiu, desde que Canaã foi tomada pelo povo hebreu. Então, depois de um tempo, é claro, Israel ficou apagado, houve a diáspora, né? E em 48 voltou a se reintegrar. Mas sempre foi aquele local ali. Só que nunca aquele local no mapa foi tão grande, o território de Israel, como no tempo de Salomão. E graças à espada do Salomão, que não era igual à espada do pai dele. A espada do pai dele era de aço. E a dele era a espada que você já sabe qual é. Tanto é que até a rainha de Sabá se encantou, né? E ele se apaixonou, né, terrivelmente pela neguinha lá, pretinha. Pela moreninha. Né? Coisa de doido, né? Ela conseguiu realmente fazer o Salomão estremecer. E o Salomão, toda a mulher que ele teve, ele se prostituiu com os deuses das mulheres dele. O reino dele cresceu porque ele usou a espada dele e também, né, junto com o órgão sexual dele, ele usou as práticas pagãs das esposas. Muitas eram ritos sexuais, entende? Porque o rito sexual para adoração de Deus sempre foi feito. Isso não é coisa moderna, desse pessoal que fica na floresta, andando pelado, pulando, né? E um monte de... O Alex Jones já presenciou, né? Não. E a gente vê também nas comemorações de Celta, né? Que tem aquele cara do chifre, o Gamo. Gamo. O rei Gamo, então aquele negócio de ficar peladinho na floresta. Então o que acontece? Essas práticas sexuais para adoração sempre existiram, e Salomão foi um desses, sem dúvidas, porque era assim que ele adorava os deuses estranhos. Eu separei aqui, está aqui impresso, amado, eu gostaria de ler algumas passagens, depois eu gostaria que você desse lida aí também, tá? Ele rasgou um monte de tiras, o profeta. Sim, né? Verdade. Rasgou um monte de tiras e falou, olha aqui, das 12 tribos, esse tanto de tiras aqui, o Criador está te colocando na tua mão. Agora, essas duas aqui é para poder ter posteridade, Davi. Porque essa é uma promessa do Criador. E disso veio o nosso Salvador. É verdade. Né? Então, mas o rei que virou rei não foi da família de Davi, que dominou a maior parte de Israel. Sim. Por causa de Salomão. Mas Salomão, ainda na velhice, desobedeceu o Criador, dando posse ao sucessor dele. E o filho dele, quando assumiu, falou alguma coisa que parece ser interessante para nós. É verdade. Porque dizem que Salomão foi inteligente. E foi um bom governador. Um bom... Mas eu não estou aqui só para queimar Salomão, entendeu? Eu estou falando a verdade. Se a verdade é contra Salomão, né? O filho dele dizendo, falou-lhe conforme o conselho dos mancebos, dizendo, meu pai agravou o vosso julgo. O pai escravizou. Através de taxas e impostos. O povo só trabalhava para dar dinheiro para Salomão. Eu ainda aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites. Era ruim, Salomão. Sim. Ele não era bom. Ele não praticava o amor ao próximo. As bênçãos de Abraão, dominarás o portal do teu adversário, estavam prontos para dar o golpe. Essa é a verdade. E tomar Egito para eles. Sim. Então o rei começou a perceber isso e afligiu eles com mais trabalho forçado. Sim. Mas eles já estavam riquíssimos. É verdade. E saíram de lá riquíssimos. E essa aflição não foi 400 anos. Foi um período pequeno, talvez, vamos dizer, de 20 anos ou 30, não sei dizer aqui. Eu não quero falar para não errar. Exato. Mas foi um período pequeno. E eles saíram de lá ricos. Escravos? Como se eram ricos? Agora, com Salomão. Eles eram escravos. É escravo de Salomão. Entende? E pagando taxas e impostos altíssimos. Para você ver. Que trabalhava pedras, talhava pedra, quebrava pedra na montanha. A razão da leva de gente para trabalho forçado
que rei Salomão fez foi essa. Olha que o pessoal trabalhava forçado. Para que eles trabalhavam forçado? Para isso, ó. Para edificar a casa do Criador, aquele templo de Salomão, e a própria casa de Salomão. Para edificar Milo, para edificar o muro de Jerusalém, aquele muro de Jerusalém famoso. Como também Azor, Megido e Gezer. Como também todas as cidades armazéns que Salomão tinha. Também as cidades dos carros. Não é um local, não é uma cidade, amada. Sim. Tamanha aflição que ele colocou sobre o povo. Também todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros. Eram cidades grandes. Parece brincadeira. A vida de Salomão todo foi escravizar o povo. Esse cara é bom, amada? Não. Pode dizer que é bom um cara que escraviza o próximo? Não. E o próximo mesmo. Entende? E tudo que Salomão quis edificar, em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Imagina o maior domínio de Israel nas mãos de Salomão. Até com o dia que escreveram, eis. Todos que restaram, depois que Saul, que Davi matou um monte de gente, não conseguiu matar tudo, mas tudo que ficou naquele território que Salomão conquistou transando, fazendo sexo. Agora, o que ele fez? Impôs tributo de trabalho forçado, até hoje. Não pergunta onde está na escritura não, amado. Não tenha preguiça, não leia. Tá, meu amado? Pega Reis e lê. Porque senão você vai saber só o que eu falei e eu posso estar te enganando. Vê tudo. Verdade. Que aí você vê se está dentro do contexto ou não. Verdade. Né, amado? Sim, com certeza. Se eu ficar mandando você ler versículo e capítulo, eu vou estar podendo te enganar igual os outros te enganam. E esse não é meu papel. Então você pega e pare de preguiça e lê tudo. Será que eu sou obrigado a ler para te falar? Né? Verdade. Sou eu obrigado a ler para te falar? Quem sou eu? Eu sou um merda. Eu não sou nada. Então, não é, amada? Quando eu falo eu sou um merda, amada, eu vou lá embaixo. Me perdoa de baixar o nível. Você sabe que eu não falo palavrão? Não, não fala. Tá certo? Agora você me estranha vendo falar aqui ao vivo aqui essas Sim. coisas? Não me estranha? Sim. Então, por quê? Porque eu quero ir ao mais baixo nível para a pessoa perceber, amada, que eu não me coloco como nada, porque nada eu sou. Então, o termo melhor que eu acho é essas coisas, entendeu? Entendi. Mas eu me perdoo até te ofender, que você Imagina. sabe que a gente não fala sobre isso. E seus filhos que restaram, tal. Aí, das nações de que o Senhor dissera, o Senhor quer dizer, o Criador dissera, aos filhos de Israel, não ireis para eles, nem eles virão para vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão, levado pelo seu amor. Quer que eu repita? Sim. Das nações, de que o Criador dissera aos filhos de Israel, não ireis para eles, nem eles virão para vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão, levado pelo amor. É amor mesmo? Se ele amasse, ele não fazia o mal para o próximo. Era sexo. Verdade. É verdade. Era desejo sexual, de prazer sexual. Tinha filhos de Salomão que ele nem sabia. Entende? Porque fez muito filho, não tinha camisinha, amada. Fez muito filho. E deve ter cortado também muito pinto dos outros, para fazer os eunucos. Porque tinham que cuidar de 1000 mulheres dele. Imagine quantos eunucos ele precisou para cuidar de 1000. Mas cortar o pinto dos outros é bobeira para isso, porque Davi, para pegar a filha de Saul, cortou milhões lá, não sei nem quantos. Entendeu? Dos filisteus. Saul pediu a ele tantos, e ele foi lá e deu não sei quantas vezes mais. De gente dos filisteus que ele pegava, decepava e levava para Saul. Vai gostar disso assim lá na... Ô, Saul! Tá me estranhando, Saul. Eu não sabia que tu era disso, Saul. Saul pediu como dote no lugar de Salomão que pediu. Entendeu? Salomão não queria aquela outra coisa. Saul já pediu. Vamos em frente. Tinha ele, Salomão, 700 mulheres. Tinha ainda princesas e 300 concubinas. Tinha ele 700 esposas, 300 concubinas e ainda princesas. Entende? Era mais de 1000. É verdade.
que lhe perverteram o coração. Eu pergunto, isso foi na velhice dele, amada? Não pode, foi ao longo da vida dele. Verdade. Tá certo? Sim. Eu pergunto à minha amada que está do meu lado, qual era a inteligência dele? Esse homem era inteligente, amada? Não. Isso era um burro. Verdade. Não é verdade? Servia o quê? A luxúria, né? Ao sexo, ao prazer da carne. A ampliar o reinado dele, escravizando o povo dele. Né? Isso é burrice. Cadê a inteligência de Salomão? Que esses caras pregam por aí. Eles pregam Salomão porque Salomão era próspero. E eles querem falar de prosperidade. Eles vão pregar quem? O Salvador, que não tinha nenhum de reclinar a cabeça? É verdade. Eles não vão pregar. Eles têm que se ancorar. O navio deles tem que estar ancorado num porto seguro de dinheiro. Seguro. É melhor da terra. É verdade. Aí eles têm que contar a mentira de Salomão. Não é verdade? Sim. Porque como é que ele vai dizer que o Salvador tinha tudo? O Salvador não tinha nada. Aí eles contam de Salomão. Perde todo o tempo do sermão pregando Salomão e manda aceitar O Salvador. Salvador. É verdade. E por que ainda que ele manda aceitar o Salvador? Porque não é o Salvador que a pessoa aceita. É Mitra. Porque daí da frente, o que vai fazer? A vontade de quem? Do Salvador? Não. Do Mitra. Vai prestar culto, vai dar dízimo, vai dar dinheiro, vai dar oferta, vai comer pão, beber vinho, né, suco. Salomão seguiu a Astarete, Semíramis, deusa dos Sidônios. Seguiu a Milcom, abominação dos Amonitas. Nesse tempo, edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas. Sobre o monte que está diante de Jerusalém, edificou a Moloque, que aceitava sacrifício de crianças. Todos esses aceitavam de crianças. A abominação das Amonitas. E assim fez. E o que ele fez? Edificou Salomão altos altares. Templo e altar, amada, é a mesma coisa. O problema não é a cobertura, é o próprio altar. Sim. Tá certo? Entendi. Olha só, edificou Salomão altos, né, para aqueles diabos. E assim fez para todas as suas mulheres. É verdade. Todas as suas mulheres eram quantas? Mais de 1000. Mais de 1000. Ele fez para todas as suas mulheres. Sim. Então ele teve mais pontos negativos do que positivos. Não, ele teve milhões. Perdão, milhões é errado, é milhares, é porque eu não entendo muito de português. É a minha língua, mas eu sou burro, eu não estudei muito. Milhões é quando é milhões, e milhares é quando é perto de 1000. Então, ele não edificou milhões, ele edificou milhares para o diabo, ou não é para o diabo? Salomão fez mais de 1000 templos para o diabo. Essa é a verdade. Se escreveu alguns livros que estão na escritura, ele escreveu muito mais e você pode rastrear isso pela internet. Vai, minha amada, vamos na leitura aí que você está preparado? Preparada? Basicamente o que você leu, sabe? Sim, vamos ver aí. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Etéias. Eterno é porque é teu, não, né? É porque é de um lugar. Etéias, deve ser de algum lugar. Das nações de que o Criador tinha dito aos filhos de Israel, não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós, de outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. Veja bem, ele obedeceu ao Criador ou ele desobedeceu? Desobedeceu. Aí o que o Criador fez? Vê aquela parte aí que você leu dos inimigos. Aí eles falam, porque o Criador é bom e não faz mal. Não, ele não faz mal mesmo não. Quem procurou mal foi Salomão. É verdade. Levantou? Vai lá. Tá perdido? Achou, não? Não, ele tinha 700 mulheres. Não, o Criador levantou inimigos para ele. Levantou, pois, o Criador a Salomão adversário, a Hadade, o Edomeu. Ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe. Sim, na paz de Joabe. Então você vê, o próprio Criador suscitou ali inimigos, né? Sim. Para Salomão. É verdade? Agora você vê no começo, o Criador escolheu Salomão, né? Achou que Salomão... Não, achou não, ele não acha, ele tem certeza. Tem certeza. Né? Mas viu Salomão e tal. Agora, Salomão perverteu tudo, fez igualzinho o Saul. Porque também no início era uma pessoa idônea.
O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu comecei mostrando o Gideão. Gideão serviu aqui e atrapalhou aqui. Davi serviu aqui e atrapalhou fora da tela. Não tem conotação para poder dizer o quanto Salomão foi ruim para o povo e foi contrário à vontade do Criador. Agora, você vê pouco pregar Gideão, porque Gideão não era rico. Verdade. Gideão não era nem rei de Israel. É verdade. Né? É. Gideão era um camponês. Um cara que vivia no mato lá, plantando arroz, sei lá o que, o trigo. Agora, Salomão era um rei. É. Então, se você quer pregar a teologia da prosperidade, você não vai usar exemplos de gente que estava, né, Não, vai usar na lona. Vai usar a sabedoria e as riquezas de Salomão. Para poder convencer o povo de que ele também é um Salomão. E de que vai ter as riquezas e vai ter tudo. É. Amados, eu creio que deu para a gente, né, entender um pouco sobre isso. Esse vídeo ficou um pouco prolongado, com 30 minutos, mas eu creio que valeu a pena. Valeu. Obrigado mais uma vez, amadinha. Fica atente aos e-mails, né? E também o que o pessoal comenta no site, para a gente poder aqui discorrer sobre os assuntos, não como quem sabe tudo, né? Até mesmo para responder, né? De repente, Para abrir um pouco dúvida. assim o horizonte para a pessoa pesquisar mais. Sim, é verdade. Né, amada? Com certeza. Obrigado.